Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos. Estamos continuando a nossa série Desigrejados, né? E antes de entrar aqui em Apocalipse 9, eu vou vir para cá, para esta profecia. E aí eu faço logo até uma pergunta para você. Será que você já não está vivendo essa profecia? Né? Será que você não está vivendo essa profecia aqui que diz o seguinte, ó: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Né? Faça a reflexão, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas, elas já vêm percebendo isso há um tempo, elas têm uma tendência muito grande, os evangélicos, de seguirem novos evangelhos. Evangélicos seguirem novos evangelhos. Isso é um paradoxo, tá? Por que você fala isso, Rafael? Eu tenho 3 exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo foi da vacina do Covid como a marca da besta. Eu combati aqui. Eu me levantei contra, tá? Já falei para vocês, este canal não vai falar aquilo que todo mundo está falando. E nas coisas mais complicadas, nas coisas mais consolidadas. Não é algozinho aqui, algo, não, são as coisas mais, sabe, mais batidas na internet. E na época, né, 23, 24, certo? Perdi inscritos, perdi moderadores dos grupos. Por quê? Porque eu combati, falei que não era, porque não cumpria o que estava escrito. Não cumpria o segmento do que estava escrito ali. Se passaram já 4 anos desde a primeira pessoa que tomou e estamos aqui. A marca, não são nos últimos 3 anos e meio? Já se passaram 4. Éramos para estar já na glória, ter tido já aí já o juízo final, tudo que está escrito acontecendo. 4 anos já se passaram, quiçá mais. Tá? Ó, combati. Por quê? Porque eu segui só o evangelho puro e simples, mostrando que precisaria ter o anticristo, o dono da marca. Aí começaram a inventar outros evangelhos. Não, porque o anticristo está dentro de você, né? O templo é você, não é o templo lá que vai ser levantado Israel. E o anticristo já sentou dentro do seu templo e não sei o quê. E falei isso não dizendo que era para as pessoas fazerem isso ou aquilo. Eu segui um caminho onde tudo estava fechado, ainda está um pouquinho fechado, mas estou seguindo, se é que você me entende. Tiveram outras pessoas que seguiram aquilo que está tudo aberto, eu segui o que está fechado. Por outras situações que também na época falei, pedras da Geórgia, né? Limpar, estava muito sujo, limpar, lá estava escrito, né? Diminuir o número de sujeirinhas para 500 milhões só, se é que você me entende. Então eu segui um caminho que eu pago até hoje. E aí se mostrou que realmente não era. Senão éramos para estar já na glória. A outra é o sobrevivencialismo, que também eu comecei a combater primeiro, que eu falei, gente, isso não se encaixa nos evangelhos. Mostrei situações, mostrei aquela situação de Jesus falando sobre o celeiro, né, que as pessoas, uma pessoa, né, o dono lá da fazenda e tal, guardou, encheu o seu celeiro de comida e tal, né, e descansou na sua casa, dizendo para sua alma, minha alma, descansa, agora você está tranquilo, tá, sabe? E aí Jesus fala, seus loucos, vocês não sabem que ainda hoje vão pedir a sua alma? O que adianta você encher seu celeiro? Olha os corvos, olha os passarinhos, olha o lírio, né? Olha toda a natureza que não trabalha, que não sabe, mas Deus alimenta. Eu não estou incentivando para você ficar parado e não trabalhar. Não é isso. Mas essa preocupação exacerbada não é bíblica.
Não é bíblica, não tem nenhum lugar escrito que Yeshua incentivou o sobrevivencialismo, muito pelo contrário. Quem quiser ganhar a sua alma vai perdê-la, e quem perdê-la vai ganhá-la, né? E muitas situações aí onde a gente tem que estar desapegado a este mundo. Paulo falando, né, também sobre viver com Cristo, viver com Cristo e morrer é lucro, né? Algo assim, eu me esqueci como é a frase, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, no Evangelho só tem desapego, só tem pessoas e situações mostrando que, olha, isso aqui é passageiro, não te apega. E se você tiver que partir, dê glória a Deus, porque você já vai para a glória, como Paulo disse. E aí tiveram profetisas, profetas, e, enfim, dizendo, até comparando as virgens prudentes. Ah, virgem prudente, viu? Os prudentes são aqueles que guardam seus alimentos, que guardam a sua comida e que não sei o que se prepara. Eles foram com os noivos. Aqueles que não se preparam não vão entrar com o noivo. Comparando uma parábola, uma situação que é totalmente diferente, que é algo espiritual com algo físico. Entende? Combati isso também. Quem está nesse canal sabe. Né? E aí tiveram ainda a pachorra de dizer que aqueles que não incentivam o sobrevivencialismo não é de Deus. Outro evangelho criado. E agora tem outro evangelho criado que é um confronto atômico, porque a terceira G pode ter uma guerra sem bomba atômica? Pode, mas eu acho muito difícil. Porque não vai ter nenhum país que está sendo atacado e sendo estraçalhado que tenha, não vai usar. É muito difícil. Tá? Mas pode acontecer? Pode. Aí vai ser uma guerra fake. Né? Ou não, né? Enfim. Mas nós sempre falamos aqui de terceira guerra mundial associando a um confronto atômico, que é uma probabilidade quase que 100%. Tanto que a Rússia, em relação à União Europeia, quando começou ali o confronto e a União Europeia disse que ia ajudar a Ucrânia literalmente, ela fez um vídeo de persuasão mostrando, olha, se eu soltar daqui meus brinquedinhos, em 3 minutos chega na Europa. Só para mostrar o quê? Ei, não se mete. Não se mete. Que eu tenho brinquedinhos aqui poderosos. Vocês acham que Putin numa guerra não ia usar? Sendo cercado. Então, para mim, quase que impossível uma terceira G não envolver brinquedinhos atômicos. Tá? E se usar brinquedinhos atômicos, gente, as perspectivas não são muito boas. Logo no primeiro momento, só com as explosões, são 2 bilhões de pessoas. Mas o pior não é esse. O pior é o pós. 3 situações podem acontecer que em menos de um mês, menos de meses, já sobe para 5 bilhões de pessoas mortas. Primeiro, né, nuvem radioativa, que leva para o mundo todo justamente as partículas radioativas. Não vai ter água para beber, não vai ter animal para você caçar e comer, não vai ter plantação, você não vai poder pisar fora de casa. Que água você vai tomar banho? Água radioativa? Que comida você vai comer? Isso nos primeiros meses. Tá? As pessoas que não foram atingidas diretamente vão pegar essa radiação, vai começar a cair as coisas. É só você ver o que aconteceu ali em Japão. Pessoas segurando a boca. Esta é a realidade. Fora a consequência, depois de algum tempo, dos casos de pessoas, por causa das consequências. Primeira situação. Segunda, a poeira que vai subir, que pode aí tapar o sol por
nada mais nada menos do que 10 anos, baixando, né, a temperatura para 20 graus, 30 graus. Imagina, nós somos acostumados a viver menos 10, menos 5, menos 20, com fome, com sede, seco. A tendência também de ficar seca a região, o mundo, né? Imagina isso. E a outra é a destruição dos aparelhos eletrônicos por causa da situação eletromagnética. Voltaremos para a era das cavernas. Não vai ter hospital, não vai ter nada, luz, não vai ter nada. E aí? Então, meu irmão, o prognóstico de uma situação dessa é extinção. E olha que eu falei no vídeo anterior, só de 7.000 ogivas, eles foi muito o que eu falei foi muito ainda, sabe, leve, porque na verdade são 13.000, uma estimativa assim por baixo, porque não vão dizer quantos tem países que diz que é uma coisa, mas na verdade é outra. Mas teve aí o meteoro, né, dos dinossauros. Teve aí vulcões que também soltaram muita situação. Tudo bem, teve realmente catástrofe na Terra. Não acabou a Terra, isso é verdade. Mas com algo radioativo, a situação ela muda de patamar. Muda de patamar. As consequências elas são demoradas e fatais. Fatais. E isso não existe em nenhum lugar da Bíblia. Algo próximo é isso aqui, capítulo 9, né? Apocalipse. Aí fala aqui, ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo, aí vem a fumaça, vieram gafanhotos, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi permitido que não os matasse, mas porque 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere o homem. Aí vem caminhando aqui, né? E tinha a cauda semelhante do escorpião, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, o hebraico era, bem aqui em cima, né? Foi liberto aí alguns anjos, 4 anjos, né? 4 anjos foram tá aqui, solta os 4 anjos, né? Que estão presos junto ao grande Eufrates, né? E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A fim de matarem a terça parte. Em poucos meses são 5 bilhões. 5 bilhões é muito mais do que a terça parte. 5 bilhões é muito mais do que a terça parte. Tá? Isso só nos primeiros meses. Tá? E por estes 3, e o número de exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre e tal. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, e saíram das suas bocas. Aí é que fala, né? Canhões, né? Enfim, aí começam a fazer esse sincretismo, né? A situação que eles inventam, começa a colocar aqui dentro do Evangelho, e por isso que ganha muita notoriedade perante a sociedade, aos que estão na internet. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram de obras de suas mãos. Ué, mas isso não é a terceira guerra mundial? A terceira guerra mundial é juízo? Para não adorarem aos demônios e aos ídolos de ouro e de prata, e de bronze, de pedra e de bandeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Vamos dizer que, tudo bem, aqui se encaixa Terceira Guerra Mundial, nuclear. Vamos dizer que se encaixa aí, tá aí, né? O homem é muito pecador e tal, bebê, babá, e se encaixou aí. Tranquilo. Mas tem um erro de número aqui, né? Terça parte.
para quase 70% logo nos primeiros meses de mortos, é muito maior. Muito maior. Tá? Não encaixa aí. E homens sobreviveram, né? E não se arrependeram? Será que alguém sobrevive com tudo isso que eu falei para vocês, das consequências? Aí acontece a Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer ainda mais? Cadê o surgimento do anticristo? Cadê a marca que vai ser espalhada pelo mundo todo e quem não tiver não vai poder comprar e nem vender? Cadê a imagem que fala, feita pelo anticristo, que todos vão adorá-la? Cadê as pragas ali das duas testemunhas, ferindo a água de sangue, né? O poder que eles tinham de jogar pestes no mundo todo? Cadê todo esse cumprimento profético? Ah, mas vai ser depois da Terceira Guerra Mundial e todas as consequências. Vai ter alguma vida pós uma catástrofe dessa? Então, gente, é só raciocínio, não sejam emocionais. Eu sei que é difícil você escutar algo contrário a todo o pavor que você escuta por aí. Eu sei que é difícil você concordar com algo que é totalmente contrário a toda esses interesses. Eu não tenho nenhum interesse aqui na internet. Eu não vendo nada. Eu não peço Pix. Já pedi, de vez em quando eu peço, mas não é algo constante. Tá? Eu não quero, eu não entro na hype aí, não busco visualização. Por quê? Porque eu vou totalmente contra o que estão falando, mas a favor da que está escrito. A favor do que está escrito. E que eu digo é que se tiver Terceira Guerra Mundial com guerra atômica, tá? Sempre fazer esse paralelo, com guerra atômica, meu irmão, acabou. Nada do que está escrito vai se cumprir. É esse o meu pensamento. Eu não quero que você acredite em mim, eu não quero que você siga, eu não quero criar seita, grupos, eu não quero ter seguidor, eu não quero ter nada disso. Quem sou eu para ter seguidor? Quem sou eu para pastorear alguém, se já tem pastor? O único verdadeiro pastor. Quem sou eu para ser, sabe, uma luz na sua vida? Deus me livre. Deus me livre eu ser referência para alguém. Eu só quero que escutem o Evangelho e que reflita e tire as suas conclusões. Só isso. Agora, acreditar no que eu estou falando, seguir o que eu digo, não, eu não quero ter essa responsabilidade, não. Faça por você. Tire as suas conclusões. Decida o que você quer seguir. Eu não tenho nenhum interesse ou pretensão de nada aqui. Nada. Tá? Então, faça essa reflexão. Será que você não está com comichão nos ouvidos? Será que escutar algo contrário àquilo que você está aí viciado não te incomoda, não te deixa irritado? Você pode estar dentro desta profecia. E aos meus olhos, esse negócio de Terceira Guerra Mundial, esse medo mundial que está sendo propagado por aqueles que querem alguma coisa, é mais um evangelho que está sendo criado. Tantas pessoas sem retidão, sem firmeza, sendo levados por ventos para lá e para cá, seguindo outras doutrinas, outros mestres, porque usam o evangelho para justificar aquilo que querem passar. As pessoas acreditam, mas estão saindo da retidão. Aqui você vai encontrar, tá, o que está escrito. Nem que isso seja contra o que o Papa está falando, tá? Você não vai entrar aqui em outros evangelhos. E aos meus olhos, se acontecer uma terceira G com uso nuclear, tá? Tudo que está escrito
Não vai acontecer. E se não vai acontecer, rasga. É simples. Tá? Então é isso. Faça reflexão, tá? A série de continua dos desigrejados. E para finalizar, você que sai da retidão, você que sai do verdadeiro evangelho e segue outros, você automaticamente se torna um desigrejado. Você automaticamente se torna, na literalidade da palavra, desigrejado. Não destemplado, você se torna algo ainda pior, que é o desigrejado, porque o destemplado, ele é a igreja, só não está dentro do templo. Agora, o desigrejado tem que ser alguém que realmente, sabe, renegue, saia, fuja e siga outros evangelhos, outros Jesuses, outros, né, enfim, porque são isso que esses caras são. São outros Jesusas, são outros iluminados. E você segue o evangelho que eles pregam, fugindo do evangelho do único e verdadeiro Salvador, que é Yeshua. Aí você, literalmente, é um desigrejado. Então é isso, reflita, tá? Obrigado pela sua presença, compartilhe, inscreva-se, até a próxima e tchau, tchau.